principalmente aqui, às vezes a internet dá umas... Quem chegou aí puder falar pra gente como é que tá o som e como é que tá... Elogiaram a música, imagem boa, Que bom, que bom. o som tá bom, 3 pessoas comentaram. Ótimo. Obrigada. A gente vai aumentar um pouco aqui a tonalidade da voz também para o tom da voz, né? Para ajudar aí na conversa, pessoal. Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Meu nome é Marilene Rodrigues. Eu acredito que a gente vai ter assim, uma conversa muito importante e muito afetuosa com vocês. Obrigada para todo mundo que está aqui nesse momento com a gente, nesse tempinho na tarde. Eu acho que vai ser muito bom. Boa tarde, sejam bem-vindas. Meu nome é Grace Alves, né? E nós vamos aqui hoje tentar falar um pouquinho mais desse modelo que a gente está vislumbrando nessa legislatura, né? Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais, a gente vai ter outras oportunidades para a gente, talvez não conseguiremos esgotar, né, todos os questionamentos, né? Mas vamos tentar introduzir para vocês o que a gente está pensando dessa tríade potente que está aqui. Boa tarde a todas, a todos e a todes, né? Muita gratidão para quem veio aqui nos ouvir, interagir. A gente está muito feliz com tudo isso. Meu nome é Suzane e antes de falar um pouco mais de mim e dessa proposta, eu queria pedir licença e pedir a bênção para aquelas que vieram antes da gente. A começar das nossas mães, a Leci, minha mãe, que partiu em fevereiro, a Maria Rodrigues, mãe de Marilene, a Guiomar Pereira da Cruz, que é mãe de Grace, as nossas avós, as nossas tataravós, as milhares de mulheres dessa cidade que vieram antes da gente, porque essa construção não é de agora, né? Ela é de outra era e a gente está aqui para continuar da forma mais bonita e participativa possível. Esse texto, que eu vou dizer agora rapidinho, ele é um presente das negras autoras. Depois quem quiser conhecer, vai lá no YouTube para conhecer o álbum. Uma delas é a Viviane Coelho, que trabalhou com a gente aqui em Santa Luzia, e ela e outras mulheres nos cederam nessa tarde esse texto belíssimo para a gente começar. É um texto que faz uma reminiscência, né, aí de mulheres que vieram antes da gente, acho que nos representa muito bem, para a gente começar a pedir a bênção a elas.
Essa voz nasceu há muito tempo. Essa voz nasceu antes do tempo. Essa voz nasceu quando ainda nem tínhamos nascido. Essa voz andou pelo tempo, por eras e eras e eras e eras. Ainda quando as de antes pisavam no mar, nas matas, nas minas, na África, no ar, na casa dos senhores, canaviais, prostíbulos, quilombos, nos lombos, nos sambas. Essa voz passou por vó, antes de chegar aqui. Vó era do terreiro de Candomblé, era bem católica, era de santo, era de Sabará, Santa Luzia, Teófilo Otônio, era parteira, era curandeira, doméstica, costureira, era dona de casa, dava aulas. Eram muitos filhos, muito tempo na maternidade. Vivia em silêncio, era medo. Ficou viúva com apenas 15 dias de casada. Jogou uma panela de arroz quente no chão. Dizem que meu avô matou minha avó. Batia, 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 batia. Era assim. Eu nunca vi minha avó de calça. Teve que sair da escola. Era analfabeta, mas sabia ler números. Ela cozinhava tão bem. Era bem demais. Era o melhor biscoito frito do mundo. Era coxinha, era empadinha, era pé de frango frito, cigarrete. Ela cortava o pão diferente para mim. Ela tinha um caderno de novelas que ela anotava o dia que começava e terminava cada uma. Era assim. Ela era vaidosa. Põe rolinha no meu cabelo e não esquece de colocar unto. Deixou uma guia para mim. Morreu, mas vive dentro de mim. Me acompanha, eras. Me protege, eras. Eu nem conhecia, já era. Me criou por elas, e eras, e eras, e eras, e eras. Então, por todas elas, estamos aqui. Com essas bênçãos e honrando as que vieram antes de nós, a gente quer continuar. Como eu falei antes, meu nome é Suzane, já estou no cenário político aqui nessa cidade faz um tempo, assim como a Grace, assim como a Marilene, num lugar mais específico, né, enquanto vereadora aqui nessa cidade, também terminando o 3º mandato. E aí, com tantos desafios que o país tem nos colocado, que o mundo tem nos colocado, que essa cidade tem nos trazido também, nós nos sentimos aí tocadas, encantadas, convidadas a avançar. De levar toda essa experiência, esse aprendizado que nós tivemos até aqui, porque até aqui, os 3 mandatos, eles foram em diálogo com a cidade, principalmente com mulheres, principalmente com a periferia, principalmente com a cultura, com as juventudes, mas a gente sentia um compromisso, sentia um chamado para um momento novo, de trazer algo diferente, novo para a cidade, no campo da democracia, de fazer política. E aí, então, hoje a gente lança essa ideia, que é uma pré-candidatura compartilhada. Então, como a Marilene gosta de dizer, a gente não quer mais um corpo só. É um anúncio, é uma forma de fazer política com vários corpos, a começar de nós 3. Né? Então, essa é a ideia, da gente compartilhar poder, mostrar que tem outras formas dessa democracia, de uma vereança, de um mandato funcionar. Né? É uma busca, uma tentativa de buscar outras formas de participação, das pessoas tirarem aquele ranço que a gente tem da política, e muitas vezes tem razão, né? De que fica parecendo que é sempre só um grupo, só aqueles que podem acessar. Não, a gente quer mostrar que é necessário fazer uma outra forma política. E a gente quer começar pela Câmara Municipal de Santa Luzia. A gente vai conversando aqui, a gente se inspira em experiências que têm dado certo em Pernambuco, no Rio de Janeiro, aqui em Minas, em Belo Horizonte, né? Muita gente conhece a Gabinetona, em São Paulo e fora do país, né? A gente tem em outros países
países da América Latina que têm feito essa experiência desses mandatos compartilhados. Então, hoje, vou passar a palavra para as minhas companheiras, a ideia é essa, convidar vocês para compreender um pouco mais qual que é essa proposta, o que ela traz de diferente, o que ela traz melhor para a população, não é uma questão só de ser melhor para nós. Como que o mandato coletivo e compartilhado, ele atende mais os anseios da cidade? Como é que ele consegue estar mais conectado, como é que ele está mais lá no chão de cada pessoa, né? Como é que ele vai dialogar mais com os problemas que a gente tem, o que ele pode avançar nos formatos que a gente já conhece, né? Porque a gente quer sair desse lugar, sabe? O mandato é de fulano, o mandato é de Beltrano. Não, mandato é do povo. E quanto mais gente compartilhar, mais do povo será. Então essa é uma das nossas motivações. Nós vamos conversando mais por aqui. Marilene, para continuar? Primeiro, assim, dar boa tarde a todas e todos que estão aqui. Uma alegria muito grande poder compartilhar essa ideia, esse projeto político com essas guerreiras, né, que eu conheço já há um tempo, que são minhas irmãs. Eu sou Marilene Rodrigues, sou dançarina, capoeirista, tímida, educadora, ativista, militante, enfim, né? Eu atuo na área cultural, mas também me sinto, né, como a Suzane falou, uma agente política, porque a gente no nosso território sempre contribuímos, né, com ações e iniciativas para o bem comum. Então, estar aqui hoje, para mim, é muito gratificante. Na verdade, é um projeto que eu acredito, que eu tenho fé, que eu acho que as pessoas também que vivem comigo e confiam, né, no que a gente tem feito na nossa cidade e até fora do nosso lugar que a gente vive, também confiam neste projeto. Então, basicamente, estar aqui hoje, pessoal, é uma alegria e também um desafio, né? Porque nem sempre nós, principalmente nós, mulheres pretas, estamos com o nosso corpo disponível para este projeto. Porque esse lugar não é desenhado para nós. A gente sempre tem falado isso com a Suzane, outras irmãs nossas da Presença Feminina, que é o coletivo que a gente já atua aqui em Santa Luzia desde 2007. Este lugar não é dado para a gente. E essa violência com os nossos corpos, infelizmente, não contribui para a nossa ascensão, e muito menos para a gente mostrar o tanto de qualidade e o tanto que a gente tem para contribuir, né, com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, com o nosso país. Então, eu acho que o que a gente está construindo aqui, na verdade, é tudo que a gente acredita. A ideia de nos unirmos é nova, mas o que a gente tem feito juntas há muito tempo é o que está evidenciando aqui nesse momento. Então, eu acho que convidar vocês também a integrar com a gente, porque a gente, aqui, como a Suzane falou, atrás de nossas costas, existem muitas pessoas que contribuem com a nossa formação, para além da escola formal, a gente sabe, né? Então, tem muitas mulheres conosco aqui nesse projeto, muitos homens também, porque o que nós estamos falando aqui é que nós precisamos da igualdade de gênero, nós precisamos de entender que o Brasil está atrás, né, nessa política de reconhecimento dessas pessoas. Então, eu queria muito agradecer por conhecer essas mulheres. Eu sempre falo com a Suzane que o tempo todo que eu tenho acompanhado os mandatos dela, para mim é uma formação, é uma escola, né? Ela é uma política que representa muito bem o que uma vereança pede, né? O que uma vereadora tem que fazer, né? Então, e comungar isso com uma mulher, saber que ela tem essas qualidades, encoraja a gente, dá vontade também de ser parecida com essas mulheres. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesses espelhos, né? Nem sempre a mulher que vai para esse campo da política representa, né? Porque às vezes essa coisa do patriarcado, dessa sociedade que é violenta, não dá chance para nós sermos quem somos. Então, esse espaço não deixa a gente ser bonita, feminina, chorar, é um espaço muito duro. A Suzane está aqui de prova, ela sabe, e a gente tem acompanhado ela. O que a gente quer? A gente quer sensibilizar esse espaço, né? E só de mãos dadas que a gente pode modificar isso. Nosso país, ele foi criado à base da escravidão, né? Primeiro dizimou todo o nosso povo indígena, que é a nossa
base mais rica e profunda, e depois traz um povo de uma ciência e de uma riqueza tão forte para escravizar o corpo. Então nós somos feitos na base do genocídio, do extermínio e da violência. Desconstruir essas bases não é fácil, mas a gente tem coragem. Eu acredito que nós somos vencedoras só de estarmos nesse processo, e o lançamento dessa pré-candidatura para mim, na verdade, é um reconhecimento de que nós somos mulheres e que nós temos força interior de nossas mães, de nossas vós, da nossa ancestralidade. Então, muito obrigada por todo mundo que está aqui e beijo no coração de todo mundo que acredita nessa proposta. É difícil, né? Falar depois dessas duas. Nada. Mas aqui, é coragem, né? Como dizia o Guima, né? Que a vida quer da gente. Exatamente. É coragem. Né? E esse lugar, né? Onde nossa companheira já está por muito tempo, ele, por muitas vezes, faz com que nós não queiramos muito estar muito dentro desse processo, por sabermos da solidão da mulher, principalmente, né? Não só nos espaços políticos, mas a solidão da mulher negra, a solidão da mulher que luta, que trabalha, que está à frente, e que nem por isso, muitas vezes, ela tem o devido reconhecimento e valor, né? É um desafio muito grande estarmos aqui hoje. O que me inspira profundamente a estar nesse processo, a compor com essas mulheres fortes, primeiro que eu as conheço muito bem, né? Nós já caminhamos, as nossas lutas já foram várias juntas, e sempre aguerridas, sempre saímos vitoriosas em todos os sentidos. É por isso que a gente está convidando todos, bem-vindos, bem-vindas a esse formato. Santa Luzia ainda é uma cidade, assim como outros do Brasil de uma forma geral, né, que a questão do patriarcado, como a Marilene mesmo colocou, a Suzane, ainda é muito forte, muito latente, né? E esse lugar, ele sempre foi nos ditos, se não foi velado diretamente, não é para você, isso não é para você, né? Então, no momento dessa conjuntura que nós estamos vivendo, tão difícil para todos nós, né, de descrenças, onde tantas políticas que foram construídas ao longo desses anos, elas foram dilaceradas, estão sendo dilaceradas, este lugar da política tem sido cada vez mais um lugar que as pessoas não querem estar, não querem dialogar, né, não querem compor, não querem fazer, não querem propor. Isso não diz respeito a mim, diz sim. Todos nós somos seres políticos, todos nós fazemos política. Pode ser a política da boa vizinhança, das relações, né, com os nossos crushes, nossos maridos, maridas, e por aí vai, né? E eu estar hoje junto com essas mulheres me dá esse empoderamento, né, que eu sinto que são mulheres potentes, né? A minha experiência, ela se dá muito em função de gestão pública, né, como servidora pública há mais de 30 anos, né? E aqui na cidade eu cheguei em 1999, fui muito bem acolhida por todas as pessoas, me sinto uma luziense, tenho uma filha luziense, né, que até então, quando chegamos, ainda tinha uma maternidade na cidade, né, e que é uma das questões também que a gente, essa questão da maternidade para nós é muito forte, né? Não é que nós saibamos mais que os homens, não é isso, a gente não está aqui, como diz, para construir muros, nós queremos criar pontes de diálogo, de afeto, fazer uma política voltada não somente para as mulheres. Óbvio que nós temos mais sensibilidade para elaborarmos, defendermos as políticas que nos dizem respeito. Mesmo porque, independentemente se é o homem que leva o dinheiro para casa, nós é que fazemos a gestão do todo. Então, nós fazemos gestão dentro da nossa casa, gestão política, gestão das relações, e todas as políticas, elas nos dizem respeito, né? E é esse lugar que nós estamos propondo, e esse formato, para nós fortalecermos ainda mais, né, compormos com outros grupos, outros corpos, né, fazemos esse convite para vocês virem, né, estarem conosco, construírem, né, essas políticas que são tão urgentes, não só no nosso país, mas na nossa cidade, né? Nós estamos, hoje é um marco, um lançamento de uma pré-candidatura de 3 mulheres nessa cidade.
e que vai fazer um barulho que vocês não têm noção. Porque se é para sair de casa, é para lacrar, né, gente? Né? Se é para vir para o espaço público, é para fazer barulho, né? É para construir. A gente não quer só ser figurantes. Eu sempre falo que não dá para ficar só na perfumaria, né? São questões essenciais que a gente traz. E compartilhar poder, Santa Luzia, infelizmente, não é a única cidade, mas falando da nossa história, é muito ousadia e muito importante. Eu acredito que todo mundo aqui, em algum momento, já ouviu assim, né? Ah, mas bairro tal, quem manda lá é fulano, né? Que vereador tal é que comanda o esporte, que comanda isso aqui. É isso que a gente quer quebrar. Quando a gente traz essa experiência compartilhada, já é para mudar essa lógica, né? Primeiro pensar, quem é vereador ou vereadora é alguém que tem que responder pela cidade inteira. Né? A gente não topa essa história de ratear a cidade, né? De lotear a cidade, esse pedaço é meu, seu. Não. A gente pensa que é uma atuação que precisa ser por todo o território, todos os segmentos, tentar representar da melhor forma possível as várias vozes, as várias histórias, os vários corpos que essa cidade traz, né? Então, compartilhar já é quebrar essa lógica. A gente não é dono de nada, nós somos donas de nada, né? A gente vem sim de trajetórias que tem muitas similaridades, somos 3 educadoras, a gente preza tanto pela educação escolar como pela educação popular, que a cultura faz, que o parque faz, que educar, a cidade toda ela tem que ser educadora, é uma das nossas motivações. E aí, nesse papel de educadoras, que a gente pensa que o mandato ele também tem que cumprir esse papel, né? Que as pessoas compreendam e assimilem o que é ser cidadão, cidadã, acessar direitos. A gente quer deixar esse legado, esse patrimônio. A gente passa, né? A gente é um serviço público que ele é passageiro. Então, por isso que é importante fazer um mandato que contribua nesse processo de aprendizado. Olha, por que a gente não tem que se submeter mais a fulano que fala que é dono da cidade? A gente não pode mais aceitar isso, que é dono do bairro, que é dono daquilo. Quem é dono é o povo, né? Então, isso é alguma coisa que para nós é muito cara. Queria só falar algumas coisas, antes de repassar aqui de novo para a Marilene e para a Grace também, que muita gente ficou perguntando assim, que legal, mas como é que isso funciona na prática, né? É claro que a gente também vai aqui buscar um formato que tem a cara de Santa Luzia, né, Marilene, né, Grace, porque como nós dissemos, aliás, é uma experiência que ela já está aí em outros lugares, mas a gente precisa dar aí um chante que é Santa Luzia. Então, só para já ir adiantando um pouco essa resposta, vamos dizer assim, mas hoje é uma primeira conversa, a gente vai ter várias outras. No mandato compartilhado, algumas coisas elas seguem a mesma lógica para as outras candidaturas. Assim, na hora de registrar lá na Justiça Eleitoral, é um CPF que vai, né? Então, no nosso caso, a gente já acordou, vai ser o meu. Então, vai estar lá o meu CPF, o meu nome vai responder por toda a burocracia da Justiça Eleitoral, por todas as questões internas do partido. Mas qual que é o momento que é de nós 3? A gente vai fazer material com as 3, a gente vai falar de propostas para a cidade, aquilo que cabe à função de vereadora, né? A gente não vai falar coisa que cabe ao executivo. Na função de vereadora, o que as 3 pensam? O que a gente tem, nas 3 tem de similar, que nos unifica, aquilo que cada uma traz os seus lugares e pensar uma proposta para a cidade, claro, junto à própria cidade. Se a gente conquistar esse mandato e a gente bota fé que vai rolar, como que a gente divide as nossas tarefas no mandato? Como é que a gente divide recurso? Né? Como é que a gente vai dividir o subsídio de vereadora, que é assim que vai funcionar? Como é que a gente, determinadas pautas, não sou eu, por exemplo, até hoje eu estou aí articulado do mandato, vamos dizer. Então, a última palavra, em tese, seria a minha. A gente já não fazia lições, agora que a gente não vai fazer mesmo. Qualquer decisão sobre as pautas que estiverem sendo discutidas na Câmara Municipal, ou projetos que a gente for apresentar, é uma construção a 3. E atrás de nós 3 ainda um tanto de gente. Deu para entender um pouco aí a lógica? Então, é dividir os recursos que são possibilitados, que são ofertados, que são garantidos nesse espaço, né, da Câmara Municipal, é dividir função, é compartilhar esses olhares, é somar as várias visões, as várias propostas que a gente
consideram importantes aí para a cidade. E essa coisa que eu disse, essa parte da burocracia, a nossa justiça eleitoral aqui no Brasil, ela ainda não prevê esse formato, né? Mas nós somos da turma que pensa o seguinte, ó, se o sistema, mesmo com cotas, mesmo garantindo pelo menos 30% de mulheres, ele não ajuda, ele não colabora, ele não garante que venham para esse espaço de poder outras pessoas que não sejam homens brancos com grana, né, principalmente heterossexual, então a gente foi criando outras formas. É isso também que é uma motivação. Se a gente ainda tem que esperar muito, e a gente não quer esperar tanto, a gente foi criando essas outras formas de chegar mais gente para dividir poder, né? Porque se divide poder significa que a gente vai trazer outras formas de pensar a cidade para a população, né? Então, se a gente traz um olhar que é da periferia, da mulher negra, da mulher periférica, de vários outros grupos, a gente também vai trazer outras propostas que respondam às questões das pessoas, né? Quando a Grace dizia, não é que a gente vai ficar, mulher, olha, nós somos mais da metade da população. Qualquer coisa que a gente propor, pelo menos comentário. Se a gente faz proposta de habitação de interesse social, habitação para essa cidade, que muita gente não tem casa ainda, mora de aluguel, mora em ocupação, a gente não está falando só para mulheres. Essas mulheres, elas cuidam e têm famílias, né? Então, isso multiplica. Se a gente está falando de educação infantil, que é uma pauta quase sempre apresentada pelas mulheres, não é só para a gente, não é só para a mulher trabalhadora. Claro que isso vai beneficiar, garantir direitos para as crianças, claro que isso vai garantir benefícios para toda a família. Então, as pautas de mulheres e feministas, elas não são só para nós, elas são para a sociedade e para a cidade inteira. Eu acho que a gente pode também pensar nessa ideia, né? Quando a gente falou de tríade, né? De 3 nomes, também para ampliar esse pensamento, né? O 3, quando a gente pensou nele, debateu, a gente também foi o significado dele, porque nós também que somos mulheres, a gente gosta da força do que a gente está propondo, né? Então, às vezes, o sistema político, ele não te dá espaço para você pensar a força que as pessoas têm, que a comunidade tem, né? Então, esse momento também é para a gente revisitar essa memória que nos foi tirada, né? Porque se a gente tem a força ali da mulher que gera, né, que organiza, por que na hora da tomada de decisão, na hora que a gente precisa de definir políticas, principalmente para as nossas vidas, outras formas de governar que são dadas, né? Então, eu penso que o Brasil está bem atrasado, assim, em relação à América Latina. Nós sabemos que nós puxamos para baixo a participação da mulher na política. E eu considero muito grave, porque se as mulheres não estão participando da política, você pode entender por que, por exemplo, a nossa cidade, ela tem essas condições para as meninas e mulheres, né? Por que hoje a gente recebeu, as jovens, por exemplo, receberam os nomes de neném, que, né, nem trabalha nem estuda. Se a gente pegar um senso comum, a gente vai falar assim, não trabalha nem estuda porque não quer. Mas se a gente for olhar a situação da mulher, que muitas das vezes ela está com seu filho, ela teve que deixar, né, sair do mercado de trabalho, ela abandona o espaço escolar, mas ela está fazendo alguma coisa, ela está cuidando de alguém e ela tem que deixar esse espaço do trabalho, porque esse espaço não a recebe mais, né, nem a enquadra mais. Então a gente tem que revisitar essa memória do cuidado para modificar a cidade que a gente vive, né? Ou então a gente vai viver a vida toda reclamando e sempre alguém fazendo pela gente, né? Então, nem sempre fazendo do jeito que a gente precisa, que a gente aposta. E o mais fundamental, gente, que tá tudo aí, os dados indicam, né? A gente sabe que o Brasil, as mulheres estudam mais. Hoje isso foi um reparo que teve, né, na sociedade brasileira. As mulheres estudam muito mais, trabalham muito mais, mas recebem muito menos. Então isso é um indicativo de que nós, de fato, vivemos uma sociedade extremamente violenta, desrespeitosa, né, baseada ainda naquele pensamento lá escravocrata, né, que exclui, né, que não dá direito de voz às pessoas. Então nós temos esses direitos, está garantido em lei, só que para a lei funcionar a gente também tem que se movimentar. E a tentativa
nossa, o tempo todo, é que as pessoas se movimentem conosco, porque a gente não está aqui para ser heroínas, nós não somos heroínas, muito pelo contrário. A gente tem um histórico de construção de heroínas, aliás, heroínas não, né? De heróis, quem dera fosse algumas heroínas se tivéssemos, mas a gente tem uma história de construções de heróis, mas na verdade, o que modifica a nossa história são os nossos braços, nossas pernas, né? As nossas cabeças juntas. Não existe nada na história que algum herói salvou todo mundo. Quem inventou isso está dizendo mentira para nós. Somos nós que somos responsáveis pela mudança da nossa história. Por isso que nós estamos aqui, né, para o diálogo, porque a gente nunca foi de conversar na vertical, né? Então, acho que a gente está aqui realmente apresentando, ampliando um projeto que a gente acredita, que nós acreditamos, né? Que muita gente que está conosco, eu certeza nos ouvindo agora, acreditam também. Então, essa é a proposta. Bem-vindas, bem-vindos. Pois é, e a Marilene né, assim, tocou numa questão, né, que a questão da alfabetização, da escolarização da mulher, né? E assim, aí eu vou contar um pouquinho dessa trajetória minha nesse sentido, porque por muitas vezes, né, condições mesmo precárias, na minha infância, evidentemente, eu tenho 54 anos, dia 12 eu completo 55 anos, né? Leonina, e aí minha mãe Guiomar Pereira da Cruz, né? Que é muito reverenciar todas as nossas ancestrais, fiquei muito emocionada com o poema. A minha mãe é uma mulher analfabeta, morreu analfabeta com 50 anos de idade, né? Ela era de Almenara, saiu de lá com 15 anos de idade, porque ela queria uma vida diferente daquela que ela vivia. Ela tinha 7 irmãos, e única mulher da casa, e ela tinha uma relação muito conturbada, principalmente com o pai, porque o pai é extremamente violento, né? E certa vez chegou, ela contando pra gente em casa, uma professora rural. E essa professora reuniu lá nos arredores, né, um grupo de filhos de lavradores, enfim. E ela foi para a sala de aula. O meu avô, Cassiano, ela correu com todo o trabalho dela para deixar tudo arrumadinho. E quando ela estava dentro de sala, né, que não era uma sala com uma lousa como nós temos hoje, evidentemente, né, meu avô adentrou naquele espaço e pegou ela de chicote. Isso por quê? Ela nunca tinha contado essa história, mas um dia ela estava de saia, sentou e nós vimos uma marca, uma cicatriz muito profunda na perna dela. E aí nós perguntamos por que era, como que ela tinha machucado. Menina, não é por nada. Aí ela foi e nos contou essa história. Eram as marcas que meu avô deixou nela, porque dizia que mulher não precisava ler e escrever, porque isso era para vagabunda, que era para escrever carta para namorar, que ela tinha que aprender a lavar, cozinhar. Então essa reprodução, né? E isso perdura até hoje. Então minha mãe sempre investiu muito na nossa educação, fosse não uma educação nesses moldes formal, mas todo o processo, tudo que ela pôde acessar de educação para nós, ela sempre fez. E eu acho essa coisa de falar na minha época, no meu tempo, né? Mas é isso mesmo. Naquele momento, o Estado ele garantia só até a 4ª série. De 5ª para lá, eram pouquíssimas escolas que tinham, né? Em Belo Horizonte, em Minas mesmo, em Belo Horizonte, e as top de linha eram Instituto de Educação, Marconi, Colégio Municipal, né? Próximo da Pedreira Prado Lopes, que é o meu lugar de origem. Eu nasci na Pedreira Prado Lopes, né? Passei a minha infância, adolescência e parte da minha vida, casei lá também, depois que eu vim para Santa Luzia. E aí, infelizmente, a minha mãe se foi antes de aprender a ler, e eu queria ensinar. Com isso, eu sempre procurei correr atrás de estudar, porque eu sabia que era importante, sim. Mas toda vez que eu começava, que eu conseguia, sempre interrompia. Aí era o pai que não estava bem, aí uma série de coisas que aconteciam. Teve uma vez que eu fui num programa de televisão e falei assim, quando você foca, você quer fazer algo, tudo conspira. Aí a Roberta Zampetti falou, a favor, eu falei, não, contra. Como assim?
sim, Grace, falei contra. Sabe por quê? Quando você põe um foco, uma determinação de algo, aparece tantos obstáculos para você desistir. E gente, eu fiz supletivo 1, supletivo 2, SISU, SESEC, tarará, tarará, tarará. Aí o primeiro marido ia ter uma promoção e precisava ter um ensino médio, um curso técnico de contabilidade. Falei, vai, estuda, tenha, depois eu vou. Né? Não falo isso com tristeza, não, tristeza não, porque nós conquistamos e construímos uma família linda. Mas assim, sempre atrás. Sempre cedendo. Sempre cedendo. O protagonismo muitas vezes não é nosso. E aí, quando tudo deu aquela serenizada, eu falei, agora eu volto. Aí voltei, terminei em 90, eu comecei, em 93 terminei meu ensino fundamental, 8ª série, lá na UFMG, CP, Centro Pedagógico. Aí depois, agora eu vou começar. Comecei a estudar, meu pai adoece, meu pai falece de uma forma complicada, complexa, trágica. E eu fiquei, de novo, sem meus estudos, que eu tanto queria. E aí, depois de muito tempo, Cecília estava com 3 anos de idade, não, 2 anos. Uma amiga minha que tinha estudado comigo no CP falou, Grace, agora o Coltec tem curso, tem agora o 2º grau, você não vai fazer, não tem o PENJA. Falei, PENJA, o que é isso? Projeto Jovens e Adultos, que é EJA, né? Lá é um projeto. É mesmo, e aí? Nós estamos dentro, nós estudamos SEMEX. Então a porta já está aberta para nós. Só nós íamos e tal, nós condenados e fui. Isso com 37, 39. 40 anos que eu terminei meu 2º grau. Uma formatura maravilhosa na reitoria da UFMG. Ganhei um prêmio de última hora de uma redação que eu fiz contando dessa minha trajetória da Pedreira para do Lopes até chegar na Feira dos Produtores, que obviamente vocês não conhecem, não conheceram, isso é da minha época. E foi maravilhoso, assim, foi um momento muito especial na minha vida. E aí eu parti para a faculdade, falei, não, agora eu vou fazer faculdade. E aí eu fui fazer o que eu mais sempre almejei, sempre quis fazer, que foi a docência, e eu fui fazer história. E assim, gente, vocês não têm noção do que foi a minha colação de grau. Eu lá na frente, parecia com meus pais todos. Meus pais estavam lá. Todos os meus amigos, meus filhos. Ai, gente, foi maravilhoso. E aí eu não parei mais. Não parei e sou inspiração, fui inspiração e hoje tenho prazer de lecionar também para mulheres com trajetórias de vidas muito parecidas com a minha. Então, assim, este lugar é um lugar, assim, muito importante para mim. Esse lugar de ser mulher, de estar aqui, né? Óbvio que cada um tem uma história linda, todos nós temos histórias bonitas por trás de nós, independente de classe social, de tez da pele, se aquele tudo. Mas eu fiz questão de compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha história, porque histórias inspiram, né? E nós podemos pegar os dados todos que estão aí, né? As pesquisas. Quando um homem descobre determinada fórmula, os jornais estampam, é notícia, é isso, aquilo, outro, né? E as mulheres que estão à frente, né, de gestão, diminui índice de mortalidade infantil, índice de doenças diversas, né? E isso não é dito muitas vezes da forma como deveria. Desculpa, eu estendi demais. Não, deu certinho. Mas eu fiquei muito emocionada, gente. Ok, droga, é pra partilhar mesmo, né? A gente fala que, a gente costuma dizer, e é verdade, que as nossas vidas são cruzadas, né? E cada pouquinho que a gente escuta uma da outra, na verdade, é uma alegria ou uma dor que nós temos dentro de nós. Mas, fundamentalmente, eu acho que a gente tem que juntar de verdade, são as nossas experiências que fazem com que a gente mude a nossa comunidade, sabe? Eu acho que a gente tem que visitar sempre essa memória, sabe? Esses fundamentos, porque são fundamentos muito importantes, né, gente? E não é culpa do homem nem da mulher, é uma construção, ela é histórica. Como é que a gente muda aquilo que foi construído? Desconstruindo, começando do zero. Eu acho que é isso que a gente pensa, né? Não dá
para desistir, não dá para desistir, né? Temos que humanizar, na verdade, as nossas práticas e as pessoas que convivem com a gente, que pensam diferente, eu acho que temos que respeitar, mas humanizar eu acho que vale para todos nós. Vocês falando assim, e quando a Grace traz resgata essa trajetória dela, e como é que a educação estava ali permeando, e a educação permeou a gente mesmo, né? A gente sabe que muita coisa, aliás, um dos elementos que nos trouxe até aqui, nesse lugar de mulheres que tem uma criticidade, que conseguem reconhecer qual é o seu lugar no mundo, né? Foi a educação. A educação teve esse papel. Seja a educação escolar ou a educação que a gente vai tendo. E aí eu fiquei pensando no letramento, né? Hoje é uma coisa que a gente fala tanto no espaço de educação, né? Assim, letramento. Assim, como é que a gente lê não só as palavras, as sílabas, mas como é que a gente lê o mundo. E aí, Grace e Marilene, assim, isso que a gente está aqui também propondo é um outro letramento. É um outro letramento político. É outra forma de ler a política e outra forma que a política pode possibilitar ler o mundo. Então, quando a gente fala de compartilhado, e não pensar esse espaço, afastar essa ideia de disputa, de guerra, mas um lugar colaborativo, de construção, né? De partilha, é colocar outra lógica, é colocar outro letramento, é a gente se dispor a fazer outro letramento também, né? Assim, mulheres propõem outro letramento a partir do nosso corpo, das nossas histórias, dessas histórias todas que nós temos muito parecidas e que acredito que muitas e muitos de vocês também têm. E é por isso que a gente acha extremamente importante, a gente faz essa defesa de mais do que na hora de votar em mais mulheres, sabe? É por aí essa é a nossa pegada, a nossa proposta. Já era e a gente está trazendo isso aqui de uma forma mais potente, sabe? Eu não sei se vocês concordam, essa ideia de um mandato coletivo, uma pré-campanha colaborativa, compartilhada, é para denunciar esse sistema político que nos exclui. Ele abre poucas concessões. Vamos deixar alguns negros e algumas negras entrarem, algumas mulheres, só para falar que a gente é democrático, só para passar uma maquiagem, mas a gente não quer mais concessão. Então a gente quer denunciar um sistema político que não é democrático, porque se nós somos a maioria do país e da cidade, e nós não somos nem metade na Câmara Municipal, não é democracia que nós estamos vivendo. Não é, né? E anunciar alguma coisa nova. Não adianta só ficar na queixa e denunciar, isso não presta. Então o que a gente quer? Isso aqui é um exercício do que a gente quer. Suzane, eu queria falar uma coisa também que eu acho importante para nós, que é assim. Eu trabalho com jovens, com mulheres há muito tempo e a gente tem conversado muito isso, que foi nos ensinado a sempre destruir umas às outras. A gente sempre é ensinado a brigar. Por exemplo, se a gente tem uma relação amorosa e uma coisa comum, rola uma traição, a gente acaba perdendo a amizade da nossa amiga e preservando aquela relação. Porque, na verdade, foi ensinado pra gente a não amar a outra mulher. E por isso que muitas vezes a gente não dá credibilidade, a gente não vota na outra mulher. Porque assim, como assim, mulher fraca, né? Aí eu lembro da Suzane nas últimas eleições que a Suzane é gente boa, tá, gente? Mas, tipo assim, a Suzane, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar esse lugar, né? Temos que pensar que o voto foi dado pra gente há pouquíssimo tempo, tem poucas décadas que nós mulheres temos direito de votar. Aí nós podemos aprofundar mais ainda, nós mulheres negras, com mais dificuldades ainda de acessar, de entrar nesse lugar, nós temos que compreender que quando chega uma certa idade, nós também podemos participar desse processo de político, e quanto mais cedo a gente entender, mais a gente vai ter chances de avançar. Então eu convoco também a toda a juventude, né, que pela primeira vez vai entrar nesse processo, acompanhe a política, entenda o que é. Eu acho que o nosso papel é mais do que chegar lá na ponta e vencer qualquer plataforma de eleição, mas o processo nosso é da educação mesmo, entender que quando você compreende o que acontece na sua cidade, quem governa a sua cidade, para onde que vai o dinheiro, os recursos, você consegue fazer mudanças extraordinárias. Precisamos acreditar nos potenciais, todos diversos, né, das meninas,
dos homens, das mulheres, dos adultos e da nossa população idosa também, terceira idade, né, que a gente fala. Então, outras mulheres, e outras, as mulheres trans, as travestis, as bissexuais, né? A gente tem falado também que a nossa política não inclui também as pessoas que têm alguma deficiência, parecendo que a nossa sociedade vive, todos nós acreditamos numa falsa normalidade. Então somos muitas, somos muitos, né? Então a nossa luta é essa, é o tempo todo. Não é uma missão fácil, mas podemos nos associar nas ideias e podemos juntas e juntos construir projetos novos, com participação de todas e todas. A gente não está fechado aqui numa plataforma nossa, isso aqui é a nossa visão, não. A gente está aqui no estudo de muitos anos. Eu atuo na arte e na educação há 30 anos. Cada uma de nós aqui tem uma experiência, mas não é só o tempo, é também o que a gente sente, o que a gente vive. E se aqui vive os nossos filhos, a gente quer que o lugar seja melhor do que foi para nós. Não dá para ser mais igual. Eu acho que a Suzana tem toda a razão. Não dá para a gente viver no espaço onde a corrupção, o voto, a troca de gás, sabe, vale caixão, essas coisas sejam dadas dessa forma. Precisamos lutar por um voto consciente. Então, assim, agradeço muito por estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco nossas ideias com essas pessoas lindas e maravilhosas que estão nos assistindo. A gente tem que fechar, gente. Só uma coisinha que eu gostaria de falar, quando a Marilene fala na questão da política, e a gente vê, né, principalmente aquelas disciplinas onde o cidadão, a cidadã, ela pode construir e formar esse senso crítico, essas são as primeiras, né, que são tiradas da grade curricular. E aí quando você fala a pessoa assim, eu odeio política, eu detesto política, é uma forma, isso já está incutido em nós para que nós não conheçamos, para que nós não interessemos, para que nós não reivindiquemos o que é nosso de direito. Então vamos parar com esse discurso de não gosto de política, não gosto do político, né? E vamos procurar entender um pouquinho mais, fazer esse exercício, sabe? Porque diz a respeito de todos nós, as nossas vidas, né? Então, principalmente essa juventude de Santa Luzia, que é bacanérrima, né? Aqui a gente tem uma história de luta, né? A galera da juventude, da união aí dos estudantes, enfim. Então, essa moçada que está aí com a gente, o pessoal do skate, o pessoal do hip hop, né? Do funk, do reggae, de tudo. Vamos lá! No rock and roll, tá? Então, é todo mundo junto para a gente saber mais e mais e mais e mais de política, para nós garantirmos os nossos direitos, tá? Que são direitos universais, principalmente o direito à cultura, né? Aí, finalizando também, pessoal, dizer assim, essa construção coletiva passa por essas três. A gente também está num diálogo muito próximo com as companheiras e irmãs do Partido dos Trabalhadores, né, que também são pré-candidatas, que é potencializar todo mundo, é colaborar com todo mundo. Com mulheres de outros partidos, principalmente quem é aí das forças mais progressistas, mais de esquerda, homens também, né? Sim, então, assim, vocês vão, até para ninguém espantar, vai rolar demais a gente fazer live, diálogo com gente que nem é do partido, mas que a gente comunga, sabe? De um bem-querer para essa cidade, né? De querer uma outra cidade. Então, vocês vão ver aí nos próximos dias esse diálogo. Então, para ir terminando, a gente quer agradecer muito, queria todo mundo que está acompanhando, quem vai ver depois, né? Quem sabe vai ver depois. Mas agradecer a galera da produção. Então, assim, Cecília, João, Camila, Mariana, Gibran, e agradecer Marcelo, que assim, foi fantástico aí pra gente na produção do material para divulgar hoje. O que é isso aí, Gibran? 3 minutos. Ah, tá, entendo. É assim, tá? Gente, eu não enxergo. Agradecer porque sem essa moçada, né, a gente ia fazer, mas não ia ser tão bonito, né, como acho que está sendo. Dizer que é o seguinte, o trio, a trinca aqui, né, a Marilene começou a dizer que tem aí um propósito, a gente tinha uma intuição que tinha que ser 3 pessoas, 3 mulheres, a gente quer dar um nome, né, um nome significativo, um nome que nos encante. Então, nos próximos dias, a gente vai apresentar umas propostas aí de nomes, né? Vamos fazer uma votação. Então, quem
puder já colaborar conosco na escolha desse nome. A gente está aqui, né, pensando como é que 3 é significativo nesse mundo, né? Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, quais os outros 3 que a gente tá falando? As 3 Marias, né? Gungo, pilê, viola, gungo e violino. Então, 3 tem um significado. 3 meninas do Brasil, da poesia. Então, céu, a terra e o mar. Exatamente. Então, é nessa pegada aí que a gente continua. Sol, estrela, se falando. Então, é por aí, sabe? Então, a nossa ideia é essa. Não sei se vocês querem também dizer Eu queria finalizar com a nossa hashtag, que é Mulheres somam, S, Mulheres multiplicam, M, Mulheres gerenciam, G. Uau! Beleza? Beijos no coração de gente. Mais grandes beijos. Valeu demais. Obrigada. Beijo. Nos vemos. Até a próxima. Valeu, né? Que bom, gente.